pauta com Marina Helena. Não se esqueça desse nome, gente. Pessoal de São Paulo, todos que conhecem o pessoal de São Paulo, envie este vídeo. Esta mulher aqui, guerreira. Gente, tem uma criancinha de 5 meses e tá aí por amor ao Brasil, pátria, Deus e família, ao povo de São Paulo, tá? Que ela tá vendo as necessidades e que ela pode também modificar na melhoria para a população e seus eleitores, que é disso que precisamos. Temos que pensar, nós eleitores temos que pensar dessa forma. Não temos que gostar, deixar de gostar, não. E esta candidata aí, quem não gostar, porque não gosta nem de si mesmo, tá, gente? Porque, infelizmente, ela tem suas qualidades, todos os pré-requisitos para administrar São Paulo, sim. Melhor do que esses outros que só discutem briga, polêmica. Pelo amor de Deus, estamos cansadas disso, não é verdade? Então, está aí, ó, e fala sobre saúde, está com um projeto maravilhoso pela saúde, porque eu me mudarei para São Paulo, tá? Se o povo de São Paulo for inteligente e votar nessa mulher, eu vou para lá, porque o plano de saúde que ela tem é excelente e eu espero que todos os candidatos de todos os estados imitem ela, porque o SUS é saúde para todos, só que modifica de lugar a lugar, é totalmente diferente, o sistema é total diferente, mudado, certo? Aqui em Sergipe tá um caos, tá, gente? Tenho até vergonha de falar, porque infelizmente é triste de falar e vai demorar bastante. Vocês, vamos lá, o que interessa tá aqui. Presta atenção a falar dessa mulher, nos projetos dela, topado sobre a saúde, tá, gente? É fato. Que o pior problema hoje que a gente tem aqui na cidade like. Não se esqueça. é que é uma distância gigante. Vamos juntos nos unir. Os Juntos seremos mais fortes. Nós mulheres precisamos de atendimento a um ensino de de saúde qualidade, a uma saúde de qualidade particular. Tá, gente? Eu concordo plenamente com ela. Os pobres não. Perfeito. Eles têm que se contentar com um ensino, uma saúde pública administradora de para baixa São Paulo, qualidade. tá, gente? Só que a gente gasta. Teremos que ter mais amor demais. Próprio. E com o que a gente gasta, e a gente poderia contratar esses serviços particulares. Deixa a população de não ser vai egoísta. pagar nada. Não ela poderia ter serviços de qualidade mentiras, gratuitos. Porque e é esses esse que é o outros meu aí, foco. eles estão com muita mentirinha. É a saúde. Muito mimimi, usando hoje psicologicamente eu todos os defeitos, andei muito na cidade e uma história me marcou muito. A Yara em Sapopemba está há 2 anos. Tá? 2 anos para conseguir uma consulta com um ginecologista. A gente tem 57 mil mulheres na fila do exame de ultrassom transvaginal, que, por exemplo, consegue prever um câncer de colo do útero, que não mata mais ninguém hoje que tem acesso a esses exames de rotina, mas que aqui na cidade ainda corre esse risco, porque a gente tem essa fila imensa de mulheres para exames tão simples. Então, qual é a nossa proposta? A nossa proposta se chama Chega de Filas. Toda fila para exame, consulta com especialista, para passar 30 dias, a pessoa vai receber um valor para poder fazer numa clínica privada. O exame é consulta com especialistas. Por que isso? Porque do tanto que a gente paga hoje de imposto, o que a gente gasta na saúde é mais para garantir sim consultas com especialistas e exames. Então, como já teve na cidade, né, para exames, mas a gente vai ter isso de maneira permanente. Outra coisa, a dona de casa que mora e ainda cuida da família, é impossível para elas fazer uma consulta, um exame do trabalho. Então, a gente precisa ter essas opções também aos finais de semana, ter um horário estendido, às vezes para poder levar o seu filho, ou para fazer uma consulta, ou para levar o pai. Então, a gente está trabalhando de fazer esses horários. Já que a candidata falou em saúde. Porta de entrada. Se você está com uma dor ou um problema, você liga, você fala o que você tem, e ali é muito mais fácil de te direcionar. Se você vai para uma UBS, para um posto de saúde, o que tem que ser feito. Outra coisa é que você vai ter tudo no seu celular. Todo o histórico dos seus exames, as suas consultas. Eu chamo isso de médico na mão. Isso facilita. Por quê? Porque a pessoa que vai atender, o médico que vai te atender, ele vai ter acesso aos seus exames anteriores, a tudo isso. Então vai facilitar demais também o diagnóstico. E o bom encaminhamento. Hoje, infelizmente, a gente tem é que eu até faço aqui um apelo para quem está nos ouvindo em casa. E pega o aplicativo da prefeitura e tem uma consulta. Se você conseguir marcar com menos de um mês,
tudo bem, você dá uma chance aí de novo para o nosso prefeito. Se demorar mais do que isso ou você não conseguir marcar, eu te chamo para me conhecer mais, Marina Helena BR, nas minhas redes sociais, Marina Helena BR, e conhecer as nossas propostas. Eu tentei conseguir. Ou a gente não consegue, ou o aplicativo está fora do ar. Outra coisa, as pessoas fazem exames e depois não tem o retorno disso, né? Não ficam com isso. Gente, tá acontecendo. Então a gente vai conseguir organizar isso tudo. É gestão, né? Boa gestão resolve, Gotino. Então essa é a ideia. E a telemedicina, ela facilita muito, porque o médico pode estar de onde ele estiver. Isso tem um baixo custo, né? Então é muito mais fácil de atender mais pessoas e de encaminhá-las direito para onde elas devem ir. Bom, a gente hoje pague em 2,5 vezes o tanto de impostos por habitante do que a média das capitais do nosso país. A gente paga muito mais. Chegou um ponto hoje, Gotino, que a escola privada é mais barata do que a escola pública. De muito pior qualidade. É isso que a gente está falando. Hoje você consegue atendimento de saúde na rede privada mais barato do que na rede pública, que não funciona. Então, isso mostra que a gente tem muito recurso que não está indo de volta para a população. Eu prefiro fazer uma limpa em todos esses contratos, dar os incentivos corretos para os prestadores de serviço, para os servidores públicos, para que eles atendam a população e devolver para o cidadão aquele recurso que ele está gastando em impostos e não está vendo o resultado. Então, quais são esses? Por exemplo, o ISS, que vai baratear os serviços em toda a nossa cidade, parar com esses aumentos absurdos de IPTU. Então, o que a gente tem visto é que a nossa economia, ela encolheu nos últimos 10 anos. Só para você ter uma ideia, a gente encolheu 16%. É como se 2 Porto Alegres inteiras tivessem sumido da nossa capital. O que isso significa? Isso significa comércio que fechou, empresas que foram embora, porque está caro gerar riqueza aqui no nosso país, gerar oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho. Então elas estão indo embora. Tem uma pesquisa que mostra que 6 em cada 10 pessoas que empreendem na nossa cidade têm planos concretos de deixar a nossa cidade, indo para o interior, indo para outras cidades. Então a gente precisa atrair esses empregos para a gente voltar a essa terra de oportunidade e de dar uma boa renda para a população. Porque esse encolhimento da economia, o que significou? Menos dinheiro no bolso de todo mundo. Agora, a prefeitura, não. Ela está cobrando cada vez mais, cada vez aumentando imposto, aumentando a arrecadação e a pessoa está perdendo renda. Não faz nenhum sentido isso. Então, o que a gente quer é, de fato, fazer mais com menos para a população e devolver o dinheiro para o trabalhador, porque ele vai saber melhor como gastar. Bom, sobre emprego, a senhora defende que a gente... Tendo um programa forte de capacitação profissional, Gotino. Hoje, o estado que mais fez capacitação profissional e arrumou emprego foi o estado de Minas Gerais, onde a gente tem o governador do Novo, o Romeu Zema. Ele fez um programa de parceria com a iniciativa privada, em que foram formados 150 mil pessoas. 150 mil pessoas. É bastante gente. E é esse modelo que eu quero trazer aqui para a capital. Qual seria? A prefeitura paga o transporte, paga a alimentação e faz uma parceria com o setor privado e o setor privado dá o curso. E qual que é a beleza disso? Ele já sai empregado. Porque você vai ter um curso de construção, um curso da indústria da beleza, um curso de gastronomia e dali você já sai também já com emprego, já te ajuda nesse sentido. Então essa é a nossa principal proposta, ter esse curso de capacitação. O outro é exatamente isso, a gente teve um aumento muito grande de impostos aqui que fez com que muitas empresas tivessem que sair, muitos comércios fechassem as portas. Então, ao mudar isso, a gente vai ter o imposto crescendo de acordo com a economia, né? Para a gente não mandar as empresas embora daqui. Então, esse é um outro ponto. E também São Paulo vai entrar numa guerra. O que eu vejo é que a gente está cobrando 2,5 vezes mais do que a média das outras capitais. Se a gente tivesse um serviço público 2,5 vezes melhor, tudo bem, mas não é o que acontece. A gente está muito pior na saúde, muito pior na educação do que a maioria dos outros municípios que gastam muito menos. Então, significa que esse dinheiro está indo para onde, Gotino? Essa é a minha dúvida, entendeu? O que estão fazendo com tanto recurso que não está virando qualidade para a população? Então, tem espaço, sim, para a gente ter uma qualidade muito melhor, cobrando menos. E isso vai fazer com que a gente tenha mais empregos sendo gerados. Antes de seguir com o nosso plano de governo, a gente teve
ajuda de diversos especialistas. O plano foi coordenado pelo Carlos da Costa, que foi secretário de Produtividade no Ministério da Economia, que é uma pessoa incrível. Ele fez vários programas que estão ajudando hoje a nossa população. O Marco do Saneamento, que está ajudando na questão das pessoas hoje que ainda não tem tratamento de esgoto e água, né, no nosso país. Ele fez o Pronamp na época da crise econômica, que ajudou as empresas a não demitirem os seus funcionários. Diversos programas. A Lei da Liberdade Econômica, que é aquela que ajuda principalmente o microempreendedor, que ele não precisa de alvará para abrir o seu negócio e ele não pode ser multado pelo fiscal numa primeira visita, né? Então, ele fez essa série de programas. Ele é um nome forte. Obviamente que o ministro Paulo Guedes, que é o meu grande mentor e a pessoa que me levou para Brasília e que eu vi que no momento daquela maior crise que a gente viveu, conseguiu retomar a nossa economia, né, e evitar o pior. O Brasil foi um dos países que melhores foram naquele momento. Outro nome importante para mim é o Deltan Dallagnol, que foi um dos responsáveis pela Operação Lava Jato e que desvendou aquele grande esquema de corrupção. A gente tem diversas denúncias de corrupção aqui na prefeitura, e não sou eu só que estou dizendo, o Ministério Público está dizendo isso. Então, a gente precisa passar um pente fino em todos os contratos, como foi feito a nível federal, e com aquilo a gente conseguiu. Por exemplo, quando eu fui cuidar das estatais lá em Brasília, isso tudo ajudou muito a que a gente colocasse nomes técnicos e nomes idôneos nas estatais. Então, a gente precisa trazer isso também aqui para a nossa cidade. Então, ele seria um nome para ajudar a rever esses contratos também. E diversos outros que têm contribuído no plano de governo. A candidata falou... Uma privatização ou uma concessão mal feita é péssimo, né? Não adianta nada você substituir o serviço público por um privado de má qualidade. Então, o que eu aprendi lá é que a gente precisa de bons contratos com os incentivos corretos. Essa foi a minha maior aprendizagem. E é isso que eu quero trazer para São Paulo. Por exemplo, nos transportes. A gente está vendo aí o crime organizado infiltrado nos transportes. Não faz nenhum sentido. A gente paga muito imposto para subsidiar os transportes e a gente está levando parte desse dinheiro para o crime organizado? Não faz nenhum sentido. Outra coisa que eu vejo é mesmo nas OSs de saúde. Tem contratos muito ruins. Hoje é pago, por exemplo, pelo custo. Então, vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vai fazer uma reforma na sua casa. Quem está aqui, que está me assistindo. Aí você chama um pedreiro e diz assim, carta branca. Pode fazer. A comprar tudo mais caro, às vezes fazer alguma coisa para superfaturar, não é isso? E é assim que são hoje os nossos serviços. Me diz o custo e eu te pago. Peraí, não pode ser assim. Pô, eu quero o menor custo possível e eu quero o melhor custo possível. Não é assim que a gente faz quando a gente vai fazer algum serviço? A gente faz assim, olha, eu quero tijolo. Quanto custa o tijolo? Você vai lá e vê quanto é que custa o tijolo. Você não compra o tijolo de qualquer preço, né? Você não compra o ladrilho de qualquer preço. A gente tem muito cuidado com esse dinheiro. Então, a gente precisa adotar isso aqui na cidade. E é isso que eu quero. Porque, infelizmente, hoje, as empresas vão lá, colocam um custo qualquer. Por exemplo, na saúde, tem essas longas filas e as empresas são remuneradas por custo. Não, deveria ser para ter um bom atendimento, para reduzir as filas. Então, a gente precisa organizar esses contratos para ter a certeza de bom serviço. Como combater, dona Mariana, Helena, como combater a pobreza social, né? A extrema pobreza de São Paulo. Sociais são quem cuida da assistência social aqui na cidade. E aí, quando eu falo que eu quero revisar os contratos, por que eu quero fazer isso? Porque a gente viu uma matéria mostrando que foi encontrada uma granada em um albergue da prefeitura que já é privatizado. Eu falo de novo, gente, a gente precisa revisar tudo isso. Não adianta nada a gente gastar o dinheiro que a gente gasta com um monte de organização social que teoricamente deveria ajudar as pessoas a sair das ruas, né, e reinseri-las às suas famílias e recolocá-las no mercado de trabalho, e elas ganham quanto mais pessoas estão na miséria. Não faz sentido. Então, hoje a gente tem aqui na cidade uma verdadeira indústria da miséria, porque quanto mais pessoas nas ruas e quanto mais pessoas dependentes, mais a paga.
Eu quero inverter essa lógica. Eu quero pagar para empresas que tirem as pessoas da rua. Você não vai ser remunerado por pessoa que está na rua, você vai ser remunerado por pessoa que saia da rua. E aí, o que leva as pessoas para uma situação de rua, Gotino? Isso é um dado alarmante hoje na nossa cidade de São Paulo. A gente tem 80 mil moradores de rua. O que leva essas pessoas para as ruas? Ou elas são dependentes químicos, ou elas têm algum transtorno psicológico, ou elas tiveram um rompimento de um laço familiar, ou elas perderam seu emprego. Só que isso aumentou muito durante a pandemia por conta da perda de emprego. Isso levou a rompimento de laço familiar. E a gente precisa fazer algo logo, antes que essa pessoa se transforme num dependente químico. Olha o risco que a gente tem com 80 mil moradores de rua de ter um aumento expressivo da nossa cracolândia de pessoas usuárias de droga. Então, antes de chegar nesse ponto de não retorno, essas OS hoje que já estão cuidando, elas têm que ser remuneradas por tirar as pessoas das ruas. Psicólogos, tem que restabelecer os vínculos familiares, e a gente vai fazer esse mutirão que eu falei, igual a gente tem hoje no governo de Minas Gerais, de capacitação junto com a iniciativa privada para de fato dar oportunidade para essas pessoas. Então vamos aproveitar.